pior do que ele. Agora imagine comigo a massa cefálica, o conhecimento, a mente desta criança. Quem sabe pela manhã ele se levantava, tinha o maior café da manhã na mesa do seu avô Saul. Quem sabe ele viu teu pai, um frecheiro muito bom, guerreiro. Quem sabe ele olhava para o seu pai e o seu pai contava algumas lindas histórias para ele na mesa, junto com a tua família, olhando, tendo pão, tendo leite, tendo o melhor em cima daquela mesa. Mas agora, por causa de uma situação, e o seu pai havia falecido, o teu avô havia falecido, agora ele é levado, ele não queria ir, ele é levado para Lodepar, lugar a este agora, quando a mesa não podia ter o leite, quando a mesa agora não poderia ter o pão, agora na mesa não poderia ter o seu avô, não poderia ter o teu pai. Então começa a entender comigo, a saudade brota dentro do coração desta criança. Esta criança vem crescendo, e as lembranças vem lembrando, além daqueles momentos bons, Diácono Devaí, aqueles momentos de estar com o avô, aqueles momentos de estar com o pai. Mas agora ele não tinha o pai, agora ele não tinha o avô, agora ele não tinha a mãe, agora ele não tinha os irmãos, agora ele não tinha os tios. Agora a única pessoa que ele tinha era Marquinhos. Marquinhos não poderia dar um de menor para ele. Mas quem sabe tentava preencher o vazio dele, quem sabe com a história, quem sabe tentava preencher o vazio dele, quem sabe ali com a brincadeira, mas dentro do sentimento de Mefibosete, ele sabia que ele era príncipe, ele sabia que, aleluia, que um príncipe não passa necessidade, ele sabia que um príncipe, ele manda, ele ordena. Quem sabe ele é sentado na mesa junto com seus colegas e Manatinai. De repente ele conta dizendo: olha, o meu avô se chamava Saul. Saul, ele era rei de Israel. Quem sabe as pessoas olhavam para ele e diziam: não, rapaz, tu és só um sonhador, pare de contar historinha, porque se tu fosse Saul, você não estaria num lugar como esse, você não estaria mendigando, você não estaria sendo pedinte da vida. Quem sabe outras pessoas olhavam para ele, missionária Sônia, e diziam: não, eu já não acredito na tua história. Mas ele falava assim: olha, querendo você ou não, eu sou um príncipe, porque meu avô era rei, o meu pai era príncipe, e no meu sangue corre sangue azul, no meu sangue corre sangue real. Aleluia. Que só pessoas não acreditavam, e foi passando sendo, e foi passando sendo. E diz a Bíblia que o rei, por nome de Davi, agora assume Israel. E ele tinha feito uma grande aliança com Jonatas. Jonatas e Davi era muitos amigos. Davi era dizendo: Jonatas, tantas vezes propondo o teu pai Saul a matá-lo. E diz a Bíblia que eles fizeram uma aliança e disse: olha, se eu for primeiro que você vai cuidar da minha geração. Então aprendo que Jonatas, ele estava já prevendo o futuro, porque quando Deus ele escolhe, irmão, pode passar os céus e a terra, mas as promessas que Deus fez sobre a tua vida não passarão. Quem tem promessa de Deus, levante a mão, deixa eu ver. Quem tem promessa de Deus, olhe para o teu irmão, diga: a promessa vai se cumprir na tua vida. Diga para ele, pega no ombro dele e diga: a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Quem crê que vai se cumprir, levanta a mão para adorar ao Senhor. Glória a Deus. E diz a Bíblia que eles fizeram uma aliança. E agora Davi, por sua vez, ele assume o trono. Ele assume agora regendo Israel. E diz a Bíblia Sagrada, pastor Metódio, que agora por sua vez, ele, quem sabe, é sentado na sua cadeira. Quem sabe agora levantando os olhos para cima. Quem sabe o Espírito Santo assoprou e fez ele lembrar daquela promessa. E de repente, quando ele lembra, ele chama Ziba. Ziba, para quem não sabe, Ziba tomava conta das coisas de Saul. Ziba foi aquele guardião das coisas que sobraram de Saul. Então Ziba sabia muito bem que Mefibosete estava vivo. Então por que Ziba não foi buscar? Então por que Ziba não quis ir atrás do filho de Jonatas?
neto de Saul. Diz a Bíblia que agora Davi chama Ziba e pergunta dizendo: Ziba, ainda resta alguém na casa de Saul a quem eu posso usar de beneficência, ou melhor dizendo, de bondade? Ziba olha para ele e diz: olha, sim, meu rei, existe um. Mas ele olhou e disse: existe um sim, mas ele não presta para estar aqui no lugar do palácio. Existe um sim, mas ele está com teus pés quebrados. Ele estava querendo fazer Davi se lembrar da lei de Moisés, da lei que o Senhor porventura no livro de Levíticos havia dito que os mencos, os coxos, aqueles que faltavam um dedo, pedaço de orelha, não poderia estar no lugar da adoração. Então quando ele tenta lembrar a Davi sobre isso, quem sabe Davi disse: olha, eu perguntei se existe, eu não quero saber como ele está. Existe sim ou não? Ele falou: sim, existe, mas ele está com os pés quebrados. A Bíblia diz que o Senhor Davi informações tua, e quem sabe para ele dizer: olha, a Janaína é mulher de Deus, mas ela erra em tal coisa. Aleluia, evangelista Renda é um homem de Deus, mas ele fala em tal coisa. E ele volta e vai até a cidade de Lodebar. Diga comigo: Lodebar. Lodebar. Diga mais forte: Lodebar. Lodebar. Olhe para o seu irmão, diga: hoje Deus vai tirar você de Lodebar. Quem crê nisso, aplauda a Deus. Deixa eu ver. O tema dessa mensagem não seria outro a não ser este: voltando para o palácio. Aponta o dedo indicador para o teu irmão assim e diga para ele assim: hoje você vai voltar para o palácio. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Uracalassuriminarahaya. Pegue na mão dele e diga para ele assim: hoje você vai voltar para o palácio. Olha para ele e diga: Lodebar não é teu lugar. Diga: o seu lugar é no palácio. Quem quer levanta a mão para adorar. Glória a Deus. E Davi vai. E agora eu começo a querer tentar entender sua metódica. De repente entra a carruagem de Davi dentro de Lodebar. Davi aqui não é nada mais do que nada menos uma forma tipológica de Cristo. Cristo, ele entra em cada lugar, irmão, para resgatar uma alma. Cristo, ele entra em certos lugares para resgatar a mim e a você. E Davi é uma forma tipológica de Cristo aqui, porque ele se preocupou em cumprir a sua, ou seja, palavra, promessa. Diga assim comigo: promessa. Olha para o seu irmão e diga: as promessas que Deus fez, nenhuma delas vai passar. Diga: todas vai se cumprir. Mas para se cumprir existem alguns requisitos. Temos que fechar essa brecha. Mas vamos lá. Entra Davi em Lodebar. Lugar sem pastagem, lugar terra sequíssima, sem frutificação. Nada prosperava em Lodebar. Ele